Thousands of years, human beings have hoped for an ideal society. Por milhares de anos, os seres humanos têm buscado ou lutado por uma sociedade ideal. The ancient Greeks, Romans, os antigos gregos e romanos, the Hindu civilization and the Islamic civilization have all tried their best to have a society where there would be happiness, peace and love. Assim, também os hindus e os maometanos em suas civilizações têm buscado, por tantos milênios, uma sociedade em que prevaleça o amor, a paz, peace, love, and happiness seria a felicidade. Somehow, creating a society like that has eluded us in spite of all our knowledge and progress. E de alguma forma, nós nos desiludimos ou não conseguimos construir essa civilização tão esperada por todos esses esforços. We live now in a scientific age, and it was hoped that with progress of science and technology will usher in such a society. E como nós vivemos numa civilização científica, era esperado, havia esperança de que através desse conhecimento científico e da tecnologia se conseguisse criar essa civilização ou mundo melhor. But it has not happened. Mas também assim não aconteceu. And we must examine deeply the reasons for that. E nós precisamos analisar profundamente qual a razão dessa dificuldade. We have tried communism, we have tried religion. Nós já tentamos o comunismo, nós tentamos através da religião. We have tried military dictatorships and we have tried capitalistic free enterprise. Nós já tentamos também ditaduras militares, nós já tentamos também o liberalismo no comércio. But nowhere have we been able to create a society that can be really said to be free from crime and violence. Mas nenhuma dessas tentativas realmente foi capaz de constituir uma sociedade livre do crime e da violência. The governments of the different countries are trying to control the violence. O governo dos diferentes países tem tentado controlar o crime e a violência through laws, through economic control, and through judiciary. Através de sistemas judiciários, leis e controle econômico. But all these outer changes have only had some partial effect on the manifestation of the problems. Mas todas essas tentativas e esforços externos só produzem efeitos também externos nessas mudanças. We still have something like 40 different places on the earth where human beings are at war with other human beings. Nós ainda temos pelo menos 40 lugares no planeta Terra que estão em guerra neste momento. Our response has been to create a body like the United Nations or the International Court to settle our disputes. Foram feitas iniciativas como criar as Nações Unidas ou a Corte Internacional para resolver as diferenças entre os países.
And sometimes their diplomatic efforts partially succeed, but immediately the problem crops up in another part of the world. E às vezes os esforços diplomáticos têm um sucesso temporário em algum lugar, mas rapidamente já surge outro problema no outro lugar. Ultimately, the real cause of war is the division between human beings. E, em um sentido último, a verdadeira causa da guerra é a divisão entre os seres humanos. And the hatred in the hearts of groups of people like the Jews and the Arabs, E essas divisões que criam o ódio entre grupos, como os judeus e os árabes, por exemplo, or Hindus and Muslims, ou hindus e muçulmanos ou maometanos, or Catholics and Protestants, ou entre católicos e protestantes, or national groups. ou mesmo grupos de nacionalismo. So long as this division exists, Enquanto essas divisões existirem, the potential for war is always going to be there. a potencialidade da guerra estará sempre lá. One can only try to mediate and prevent big war from taking place. Se pode apenas tentar prevenir e arranjar as coisas para evitar uma grande guerra. The same is true for crime within a country. E o mesmo é verdadeiro para o crime dentro dos países. Our response has been to make a police force and catch the criminals and put them in prison. E a nossa resposta tem sido reforçar as forças de polícia e capturar os criminais que vão assim, os criminosos que vão ser postos então na cadeia. But surely that is only dealing with the symptoms of the malaise. Mas isso é apenas tratar os sintomas da doença. The society is on the one hand producing individuals who turn into criminals, É a própria sociedade que, por um lado, está criando as pessoas que vão se tornar criminosas, and on the other hand trying to control them through the laws. e, por outro lado, tentando controlá-las através das leis. And it has never solved the problem of crime. E nunca resolveu o problema do crime. We must understand the relationship between the individual and society. Nós temos de compreender a relação entre o indivíduo e a sociedade. In one sense, the society creates the individual. Em um certo sentido, a sociedade cria o indivíduo, Because the individual growing up in that society grows up in imitation of his environment. porque o indivíduo cria ou é criado tentando imitar aquela sociedade. And on the other hand, the society itself is a collection of individuals. Por outro lado, a sociedade em si mesma é uma coleção de indivíduos. So if we have millions of individuals, E, portanto, se nós temos milhões de indivíduos, each one of whom is aggressive, violent, competitive, e se cada um deles for agressivo, violento e competitivo, selfish and hateful, egoísta e tomado de ódio, you cannot possibly have a society that is peaceful, harmonious, where there is love and compassion. é óbvio que não se pode constituir assim uma sociedade que seja pacífica, harmoniosa e com compaixão. If you organize it into a communist society, you have the violence which we have seen in communism. Se nós organizarmos esses indivíduos numa sociedade comunista,
nós vamos gerar aquela violência que já se viu no comunismo. If we organize it into a capitalistic, free society, you have the violence that we see in such societies. Então, se por outro lado nós tentarmos organizá-los dentro de um espírito capitalista, de uma sociedade livre, nós vamos escolher outro tipo de violência que também já tem sido vista. Because the violence in society comes from each individual. Porque a violência na sociedade vem de cada indivíduo. And if we contain it in one particular direction, it will express itself in another direction. E se nós apenas tentamos contê-la numa determinada direção, a violência surgirá então apenas em outra forma ou direção. Therefore, there cannot be any fundamental transformation in society merely through the legislature. E, portanto, não pode haver uma verdadeira transformação na sociedade apenas através da legislação. Or through a different kind of politics, Ou um diferente tipo de política, or even a different kind of economy. ou um diferente tipo de economia. Those are the things we are presently attempting in modern society. Todas essas coisas têm sido tentadas na presente estrutura da sociedade. The only place where there is a possibility to transform the individual is in education. Mas o único lugar onde uma verdadeira transformação na sociedade pode acontecer é na esfera da educação. But the education that we have set up is also attempting to train individuals to fit into this society. Mas também a própria estrutura da educação que nós temos usado apenas tenta ajustar os indivíduos dentro desse tipo de sociedade. Our aim in education is to produce human beings who conform to the society in which they live. De modo que a maneira tradicional de ver a educação é exatamente que ela tente adaptar o indivíduo ao tipo de sociedade na qual ele vive. And so long as we do that, the problems that we have in society must necessarily perpetuate themselves. E enquanto nós fizermos isso, necessariamente nós estaremos também perpetuando o tipo de sociedade que está aí. Someone divided the society in India into 4 different castes, perhaps 5,000 years ago. Alguém, talvez há 5.000 anos atrás, dividiu a sociedade indiana em 4 tipos de castas. Ou 5.000 anos. And the problem still continues. Mas os problemas continuam. Because the child grows up in that society seeing that division and that way of life. Porque a criança cresce naquele tipo de sociedade vendo essas diferenças. And his mind begins to accept all those as norms. E a sua mente começa a aceitar todas essas normas, ou considerar normal. So he grows up in image of the society and contributes to its continuation. E ele, crescendo assim, imitando essa sociedade, depois reforça ou dá continuidade ao mesmo sistema. The Arab children are brought up to think right from childhood that Israelis are their enemies. As crianças árabes são educadas desde a sua infância de que os israelitas são inimigos. And the Israeli children are brought up right from childhood to think that the Arabs are their enemies. E, da mesma forma, as crianças hebraicas em Israel nascem e são educadas num ambiente que ensina a elas que os árabes são inimigos. So the older generation dies and their prejudices continue with the children. Então, mesmo quando morre a geração antiga, os preconceitos continuam vivos nas crianças.
So how is the enmity between those two groups ever going to end? De modo que pergunta-se quando a inimizade entre esses dois grupos terá chance de terminar. And if the enmity is always there, you will always need a United Nations, a mediator, to try to bring a semblance of peace between them. E assim nós vamos sempre necessitar da Organização das Nações Unidas para tentar criar com essa intermediação uma relativa paz naquele ambiente. And this is what one sees happening all through the world. E assim nós vemos isto acontecer em toda a superfície do planeta. The enmities between groups of people have not ceased. Porque as inimizades entre grupos de pessoas não cessam. And the manifestation of the violence between them has assumed much bigger proportions because of the power of science and technology. E as consequências dessa inimizade e das guerras assumiu proporções ainda maiores devido ao poder da tecnologia e das armas, which is making our world increasingly dangerous. que está assim tornando o nosso mundo progressivamente mais perigoso. So the question is, how is all this going to change? Então a pergunta é, como tudo isso poderá mudar? Do we need a new Messiah? Será que nós vamos precisar de um novo Messias? Do we need a new religion? Será que estamos precisando de uma nova religião? Do we need another different form of government? Será que estamos precisando de uma nova forma ou sistema de governo? Or a different kind of economy? Ou será que é um problema de trocar o sistema econômico? We have tried all that. Nós já tentamos tudo isso. And we are where we are after having tried that for 2,000 years or more. E nós estamos do jeito que estamos, depois de ter tentado tudo isso pelo menos pelos últimos 2.000 anos. And for the last 300 years, we have tried modern science and its development also. E pelos últimos 300 anos, pelo menos, nós temos tentado apostar mais nas mudanças através da ciência e da tecnologia. It has generated tremendous power Gerou um tremendo poder and brought about many changes in our lifestyle, mudou muito o nosso estilo de vida, but it has not solved these basic problems of war, of violence and insecurity. mas não resolveu os problemas básicos da guerra, da violência e da insegurança. Because the problem is not with science and technology. Porque o problema não está na ciência ou na tecnologia, The problem is with the mind that uses it. mas o problema se encontra na mente que usa a ciência e usa a tecnologia. So unless the individual transforms, Portanto, a menos que o indivíduo se transforme, we will never solve this problem. nós nunca resolveremos este problema. You will only choose between the problems of capitalism or the problems of communism or some other ism. Nós apenas estaremos escolhendo entre os problemas do capitalismo ou os problemas do comunismo ou de qualquer outro ismo. So a society like ours must concern itself with the long-term solution. E uma sociedade como a nossa deveria estar procurando uma solução duradoura. And the long-term solution lies in the transformation of the individual. E uma solução duradoura ou de longo prazo implicará na transformação do indivíduo. Theosophy is a quest for truth, for wisdom. Filosofia é uma busca pela verdade ou pela sabedoria. It is only through the quest for truth and for wisdom that the individual transforms.
Somente nessa inquirição, nessa busca pela sabedoria e pela verdade que o indivíduo se transforma. Not through propaganda, not through influence, Não através da propaganda ou tentando influenciar pessoas, not through leadership, não através da liderança, not through new ideals, não através de novos ideais, but through the quest for truth. mas pela busca da verdade. Because we have had leaders and we have had ideals. Porque nós já tivemos ou temos tido líderes e temos tido ideais. And we have tried propaganda. Nós já tentamos a propaganda também. The communist experiment was an experiment in transforming man through control and through propaganda. A experiência comunista pretendia transformar o homem através do controle e da propaganda. They were not able to transform the human being. Mas eles, na verdade, não foram capazes de transformar o ser humano. At the end of 70 years in Russia, we see the result of that experiment. Depois de 70 anos na Índia, nós vimos, 70 anos na Rússia, nós vimos o resultado deste experimento. Therefore, it's not an issue that can be solved through any of these means. E, portanto, não é um assunto que possa ser resolvido através de qualquer um destes meios. We must concern ourselves with the transformation of man. Nós precisamos nos preocupar no tema da transformação do homem. And a human being transforms only when his consciousness undergoes transformation. E só existe a transformação do homem, do ser humano, quando existe uma transformação da sua própria consciência. The transformation of consciousness is different from the transformation of ideas. Transformação da consciência é diferente da transformação através dos ideais ou de ideias. Wisdom is not the same thing as knowledge. Pois a sabedoria não é a mesma coisa que o conhecimento. Knowledge changes our ideas. Porque o conhecimento transforma ou troca as nossas ideias. It can change our beliefs, our thoughts. Pode transformar as nossas crenças e os nossos pensamentos. It can change our conditioning. Pode até mudar os nossos condicionamentos. But it does not transform consciousness. Mas não transformam a consciência. And the problem lies at the level of consciousness. E a questão, o problema, gira no nível da consciência. So long as the human being continues to be hateful, violent, aggressive, self-centered, enquanto o ser humano tiver ódio, for violento, autocentrado, egocêntrico e agressivo, whichever religion he may be following or whatever knowledge he may have makes no difference. Qualquer religião que ele seguir ou conhecimento que ele sustentar, na verdade não fará diferença. If a human being is selfish, se um ser humano for egocêntrico, egoísta, violent, violento, competitive, competitivo, divisive, divisivo, discriminativo, what difference does it make whether he is a Hindu? Que diferença fará se ele se diz um hindu, or Muslim, ou um muçulmano, or Christian, ou um cristão, or a theosophist, ou um teosofista, or an atheist? ou um ateu? And if he is wise, e se ele for sábio, unselfish, inegoísta, non-violent, não violento, with love and compassion in his consciousness, se a sua consciência tiver amor e compaixão, what difference does it make whether he is a Hindu, or Muslim, or Christian, or Buddhist, or atheist?
Que diferença faria se ele se apresenta como hindu, ou muçulmano, ou cristão, ou budista, ou ateu? It seems to me that the problem is not what we believe or what label we have as human beings. Não me parece que o problema seja no que nós acreditamos ou qual é o nosso rótulo enquanto seres humanos. The problem is that we have a very superficial understanding of life and of ourselves. O problema verdadeiro é que nós temos uma visão muito superficial da vida e um conhecimento superficial de nós mesmos. And unless education concerns itself E a menos que a educação se preocupe a si mesma with imparting to the individual com essa questão do indivíduo, a greater wisdom, a greater self-knowledge, tentando trazer a ele uma maior sabedoria e autoconhecimento, there is no transformation of consciousness. não haverá transformação da consciência. There is no real inner change. E, portanto, não haverá verdadeira transformação interior. So long as there is no inner transformation of heart, Portanto, enquanto não houver uma verdadeira transformação no coração, there is no fundamental transformation in society. não haverá nenhuma transformação fundamental na sociedade. After all, the professor of philosophy Além disso, o professor de filosofia can talk better than Christ or Buddha talvez possa falar melhor do que Cristo e Buda. and explain all that they said. Ele pode explicar tudo o que eles disseram. But he is an ordinary man, he is not a seer. Mas ele continua sendo um homem comum e não um sábio ou um vidente. One may have a new belief, one may have new concepts, new ideas, Porque uma pessoa pode ter novas crenças, novos conceitos, novas ideias. but that is all only a very superficial change. Mas essa é uma transformação num nível muito superficial. There is a deep inner transformation of consciousness only when the individual comes upon wisdom. Somente quando o indivíduo vai na direção da sabedoria é que há uma transformação profunda na sua consciência. And that is the chief concern of theosophy. E essa é a principal preocupação da teosofia. Because theosophy means divine wisdom. Porque teosofia significa sabedoria divina. And wisdom is not the same thing as knowledge. E sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. So we must ask ourselves how wisdom can grow. E nós devemos perguntar a nós mesmos como a sabedoria pode crescer. Wisdom is in the nature of a holistic understanding of life. A sabedoria é da natureza de uma visão integrada ou holística da vida. It is an intelligence that includes compassion. Pois é uma inteligência que inclui a compaixão. It is not merely the intelligence of thought. Não é meramente a inteligência do pensamento. So long as the mind is caught in prejudices, in illusions, there is no wisdom. Enquanto a mente estiver capturada, presa pelas ilusões e preconceitos, não pode haver sabedoria. Therefore, theosophy is the quest for the ending of illusion. Então, a teosofia é a busca, é a inquirição pelo fim da ilusão. It is not the knowledge contained in any particular book. Pois então não é o conhecimento específico contido em qualquer livro em particular. It is essentially the quest for wisdom.
mas sim, essencialmente, a busca pela sabedoria. And there is no wisdom so long as one has not discovered truth for oneself. E não existe sabedoria enquanto a verdade não for encontrada pela própria pessoa. The knowledge of the truth is not the truth. Pois o conhecimento da verdade não é a verdade. Truth lies at the level of perception. Porque a verdade vive no nível da percepção. In order to have the perception, we must not accept or reject a statement. De modo que para ter a percepção, nós não podemos aceitar ou rejeitar uma afirmação. We must listen to it and examine whether it is true. Nós precisamos antes ouvi-la e examiná-la para ver se ela é verdadeira. It is in examining a question, exploring a question and discovering what is true and what is false, that wisdom devolves on the consciousness. É nesse contínuo exame que busca descobrir o que é verdadeiro e o que é falso que a sabedoria pode ser encontrada. After all, if somebody makes a statement and I agree with it, Pois se uma pessoa fizer uma afirmativa e nós concordarmos com ela, it just means that I already hold the view which that statement is expressing. isso significa apenas que eu estou sustentando o mesmo ponto de vista que aquela afirmativa sustenta. So nothing changes within my consciousness. Mas nada mudou na minha consciência. If I reject it, E, por outro lado, se eu a rejeitar, it means that whatever I believe in is different from what I have heard. isso apenas significa que aquilo que eu acredito é diferente daquilo que eu ouvi. And it doesn't even enter into consideration in my consciousness. E, portanto, nem sequer entrou em consideração dentro da minha consciência, não foi considerado. So both accepting a statement and rejecting it are two opposite but equally unintelligent responses. De modo que tanto a aceitação quanto a rejeição são ambas respostas não inteligentes à questão. So what is an intelligent response? E, portanto, qual é a resposta inteligente? If I see the truth of this, that agreement and disagreement are unimportant things. Se eu vejo a verdade disto, de que aceitar ou rejeitar não são coisas importantes, se concordar ou não concordar não é propriamente importante, That opinions themselves are unimportant things. e que as próprias opiniões não são coisas importantes, It is important to come upon the perception of a fact. mas sim torna-se importante ter a percepção do fato, Because an undistorted perception of a fact is the truth. porque a percepção não distorcida de um fato é a verdade. And truth is important because it is something that actually exists. E a verdade é importante porque se refere a algo que realmente existe. And truth is not an opinion. E a verdade não é uma opinião. So is it possible for us to listen to a statement Então, pergunta-se se é possível para nós ouvir uma afirmação, neither agree with it nor disagree with it, nem aceitando, nem rejeitando, nem concordando, nem discordando, to examine what meaning it is trying to convey, mas sim tentar examinar que tipo de significado ela tenta conter and to ask oneself whether that is true. e perguntar a nós mesmos se aquele conteúdo é verdadeiro. In order to find that out, one would have to look at one's own life E para verificar assim, uma pessoa deve observar na sua própria vida and find out whether what one has been told is false or true. e comparar se aquilo realmente é verdadeiro ou falso. Aquilo que foi dito. Unless we inquire like this, we do not get rid of our prejudices.
Porque a menos que nós inquiramos dessa maneira, nós não nos livraremos dos nossos preconceitos. Because I may grow up in a family where everybody believed that children must be punished, otherwise they get spoiled. Então, eu posso ter crescido numa família em que se crê que toda criança deve ser punida para não ficar muito espaçosa ou estragada. So I grow up believing that to be true. Então eu cresço acreditando que isso é a verdade. And all my actions and my behavior towards children is affected by that. E toda a minha conduta com as crianças é sempre afetada por esse conteúdo. Unless I question it, unless I examine whether it is true or not, A menos que eu observe e examine se isso é verdadeiro ou falso, I will never get rid of that prejudice. eu jamais me livrarei deste preconceito. And that is also true of the children of the Arabs and the Jews in the example that I took. Isso também é verdadeiro naquele exemplo que eu dei antes das crianças dos judeus e dos árabes. So the deeper learning comes through holding questions, not conclusions, in one's mind. De modo que esse ensinamento, essa aprendizagem profunda depende de nós segurarmos as perguntas ao invés de correr para conclusões. And exploring in one's own life whether that is true or false. De modo que nós possamos explorar e investigar em nossas próprias vidas se aquele conteúdo é verdadeiro ou falso. The ability to discriminate what is true and what is false is intelligence. Pois a habilidade de discernir entre o que é verdadeiro e falso, isso é inteligência. And that is also wisdom. E isso também é sabedoria. Experience does not bring wisdom. A experiência não traz a sabedoria. That's a false notion. Essa é uma noção falsa. If that was true, then all old people should be wise. Se fosse verdadeira, todas as pessoas idosas teriam que ser sábias, Because they are very experienced. porque eles tiveram muitas experiências. But if you watch objectively, you will see that that is not so. Mas se você observar atentamente ao redor, verá que isso não é verdadeiro. Most old people are heavily prejudiced and they are passing on their prejudices to the younger generation. A maioria das pessoas idosas tem muitos preconceitos e ainda passam esses preconceitos para as gerações futuras. After all, if I was deceived in love, Se, por outro lado, eu tive uma frustração afetiva, my experience tells me that women are untrustworthy. minha experiência diz que o amor não é uma coisa confiável, So que não se pode confiar nas mulheres. So I become a woman hater and I say this is my experience. E eu posso então me tornar um homem que odeia mulheres, e essa é a minha experiência. But it's a prejudice. Mas isso é um preconceito. It is what psychologists call a complex. E isso é o que os psicólogos chamam de um complexo. So what determines that from an experience E, portanto, aquilo que determina uma experiência, we will pick up the truth and not another prejudice. nós precisamos procurar a verdade e não outro preconceito. To be aware of this fact is wisdom. Estar consciente desse fato é sabedoria. One cannot live beyond one's own understanding. Uma pessoa não pode viver além da sua própria compreensão. I cannot live like Christ or Buddha because I don't have that understanding in my consciousness. Eu não posso viver como Cristo ou Buda porque não tenho aquela compreensão na minha consciência. When we try to follow somebody who was a very wise man, Quando nós tentamos apenas seguir alguém porque era uma pessoa muito sábia, you can only follow in many superficial things. nós podemos apenas copiá-lo, imitá-lo em coisas muito superficiais. You can wear clothes like him, eat food like him, but can you have his consciousness?
Nós podemos apenas usar roupas como ele usava ou alimentos como ele comia, mas será que nós teremos a mesma consciência que ele tinha? Can I imitate Christ's consciousness? Nós poderemos imitar a consciência do Cristo? Is that just a matter of decision that I will no longer hate my enemies? É apenas uma questão de decisão que eu não mais odiarei os meus inimigos? The most important things in life are not those which one can get through decision. As coisas mais importantes na vida não são aquelas que podem ser conquistadas por uma decisão. We can decide which job to have, which car to buy. Nós podemos decidir que carro comprar ou que emprego nós vamos ter. What food to eat, what dress to wear. Que roupa vestir ou que comida comer. But can you decide to stop worrying? Mas será que nós podemos parar com a preocupação? Can you decide not to be bored? É possível decidir não se aborrecer? Can we decide to love somebody? É possível decidir amar uma pessoa? Can we decide to be friends? É possível decidir ser amigo de alguém? Can we decide to see beauty? É possível decidir perceber a beleza? So all these deeper things Portanto, todas essas coisas profundas are not something which can come to us through our own volition, through our own decision. não podem chegar a nós por nossa decisão ou nossa vontade. They are byproducts of our understanding, our wisdom. São produtos derivados da nossa sabedoria, da nossa percepção. It also follows that only the trivial can be taught. É também dito que só o que é trivial pode ser pensado, The profound has to be learned for oneself. porque o profundo só pode ser conhecido pela própria pessoa. I cannot live beyond my own understanding. Eu não posso viver mais profundamente que a minha própria compreensão. But my understanding is not a static thing. Mas a minha compreensão não é uma coisa estática. Through observation, through watching oneself in relationship, Pela observação, pela autoobservação e vigilância nos relacionamentos, and a certain amount of inquiry, e um certo grau de inquirição, de questionamento, through a certain amount of doubting all conclusions, por um certo grau de capacidade de duvidar das nossas próprias conclusões. it is possible to free the mind of propaganda, to free the mind of prejudices, É possível libertar a mente da propaganda e dos preconceitos, and it is our prejudices, our illusions that divide us. e são os nossos preconceitos, as nossas ilusões, que nos dividem. As long ago as 2,500 years, Tanto quanto há 2000 anos atrás, the Buddha pointed out tanto o Buda colocou that ignorance is the cause of sorrow. que a ignorância é fruto da causa sofrimento, 2.500 anos atrás. Ignorance not as lack of knowledge, but as lack of wisdom. Ignorância não como falta de conhecimento, mas enquanto falta de sabedoria. Ignorance as prejudice, as illusion. Ignorância enquanto preconceito, enquanto ilusão. Illusion means taking something to be true when it is not true. Ilusão significa tomar algo como verdadeiro quando não é verdadeiro. Or giving tremendous importance to something when it is not really important in life. Ou dar tremenda importância a uma coisa que na vida, na verdade, não tem essa importância. So in order to end sorrow, to end conflict, Então, se queremos terminar com o sofrimento, com o conflito, one must doubt one's own conditioning, one's own opinions. nós temos que aprender a duvidar das nossas próprias opiniões e condicionamentos. Only then there is a real quest for truth. Somente assim existe uma verdadeira busca da verdade. Otherwise, our mind functions like a lawyer
defending our own opinions and our ideas and our prejudices. Senão a nossa mente funciona como um advogado que fica na defesa das nossas próprias ilusões e preconceitos. And a closed mind will never come upon wisdom. E uma mente fechada nunca chegará à sabedoria. Usually, we are not really seeking the truth. Usualmente nós não estamos buscando verdadeiramente a verdade, Because the truth may be very painful. porque a verdade pode ser muito dolorosa. We are usually seeking satisfaction, Geralmente nós estamos buscando satisfação, consolation, consolo, appreciation. Afeto. And so long as the mind is seeking satisfaction, it is not seeking the truth. E enquanto a mente estiver buscando satisfação, ela não estará buscando a verdade. It will choose a new belief, a new concept in which it finds satisfaction. E ela apenas escolherá uma nova crença onde ela encontra satisfação. But truth is not the same thing as choosing the most satisfying illusion. Mas a verdade não é a mesma coisa que escolher a ilusão mais satisfatória. Therefore, as theosophists, our first concern is with examining our own mind and discarding what is false. Então, a nossa primeira preocupação como teósofos é observar a nossa própria mente e descartar o que é falso. It is through the ending of illusions that the disorder in the consciousness ends. É pelo fim das ilusões que a desordem da consciência cessa. Not through imposing a discipline on our consciousness. Não pela imposição de uma disciplina na nossa consciência, Discipline is like control. pois a disciplina é tal qual o controle. And just as you cannot get rid of crime in society only by having a better police force, E da mesma forma que nós não podemos nos livrar do crime apenas aumentando a força policial, in the same way you cannot come upon virtue in consciousness only by controlling vice. da mesma forma nós não podemos chegar à virtude na nossa consciência apenas controlando o vício. If I am violent in my consciousness, there is a cause for it. Se existe violência na minha consciência, existe uma causa para isso. And unless that cause is seen and eliminated, E a menos que essa causa seja vista e eliminada, the violence will not end. a violência não cessará. And so long as there is hatred and violence in the consciousness, E enquanto houver ódio e violência na consciência, one cannot practice non-violence. não se pode verdadeiramente praticar a não violência. The practice of non-violence A prática da não violência turns into a hypocritical activity. torna-se uma atividade hipócrita. I can decide on a few actions which are non-violent. Eu posso decidir sobre umas poucas ações que não são violentas. I can become vegetarian. Eu posso me tornar vegetariano. I can say I will never hit anybody, Eu digo que nunca baterei em ninguém. but that is not non-violence. Mas isso não é a não violência. There is non-violence only when there is no hatred in consciousness. Porque só existe não violência quando não há ódio na consciência. And you cannot decide not to hate. E nós não podemos decidir não odiar. Therefore, there is no shortcut to coming upon virtue. Então não existe um atalho para chegar à virtude, Virtue is order in consciousness. porque a virtude é ordem na consciência. And there is order in consciousness only when all disorder ends. E só existe ordem na consciência quando toda a desordem cessa. Disorder has a cause, therefore it can be eliminated. E a desordem tem uma causa e, portanto, pode ser eliminada. Order has no cause. Order is part of the universe. E a ordem não tem uma causa porque ela é parte do próprio universo. You don't have to create love in consciousness. If hatred and division are ended, love is automatically there. Não se precisa criar o amor.
Se as causas do ódio forem eliminadas na consciência, o amor já estará lá. It is something as real as death. É algo tão verdadeiro quanto a morte. It is our illusions and our disorder in the consciousness which prevents it from manifesting. É apenas os nossos preconceitos e as nossas ilusões que impedem que o amor apareça. So our concern must be not with the practice of virtue, but with the ending of disorder in consciousness. Então, a nossa preocupação não deve estar na prática da virtude, mas sim na cessação da desordem na consciência. That is what wisdom implies. E é nisso que implica a virtude. And there is no wisdom without coming upon the totality of truth. E não existe sabedoria sem uma percepção total e integrada da verdade. And that is the essential religious quest. E essa é a verdadeira e essencial busca da religião. It is also the theosophical quest. E é a verdadeira e também essencial busca da teosofia. I would like to end this talk with a quotation from Mrs. Besant. E eu gostaria de encerrar essa palestra com uma citação de doutora Annie Besant. She wrote this in 1913 Ela escreveu isso em 1913, in Adyar pamphlet number 36. no panfleto de Adyar, número 36. She says, all students should understand something about investigations into the superphysical. Todos os estudantes devem compreender algo sobre a investigação do que é superfísico, in order that they may avoid the blind credulity which accepts all on the one side, in order that they may avoid the blind De modo credulity which que- accepts all on the one side, de modo que eles possam evitar a credulidade cega que aceita tudo. and equally blind incredulity which rejects all on the other. Por um lado, e da mesma forma, igualmente, a cega incredulidade que rejeita tudo. Our one great danger, as Madame Blavatsky recognized, Nosso próprio grande perigo que Blavatsky reconhecia is the danger of getting into a groove é o perigo de entrarmos numa linha, num sulco, a narrow groove, and so becoming fossilized e assim nos tornarmos fossilizados in the forms of belief that many hold today. nas formas de crença que muitos hoje sustentam. The society is intended, A sociedade foi planejada, ou teve a intenção, always has been intended, e sempre foi pretendida assim, to be a living body de ser um corpo vivo and not a fossil. e não um fóssil. And a living body grows and develops E um corpo vivo cresce e se desenvolve, adapting itself to new conditions. adaptando a si mesmo às novas condições. Nothing could be more fatal to a society like ours Nada pode ser mais fatal a uma sociedade como a nossa than to hallmark as true do que marcar algo como verdadeiro, special forms of belief especialmente formas de crença and look askance at anyone challenging them. e Not allow anybody to challenge e them. não permitir que ninguém questione ou desafie essas crenças. If the society is to live far into the future, Se a sociedade deverá viver largamente no futuro, as I believe it will, assim como eu creio que viverá, it must be prepared to recognize now, ela precisa ser preparada para reconhecer desde já, quite frankly and freely, de maneira completamente franca e livre, that our knowledge is fragmentary, de que o nosso conhecimento é fragmentário, that it is partial, que ele é parcial,
that it is liable to very great modifications E ele é passível de muito grandes modificações, as we learn more and understand better. enquanto nós formos aprendendo mais e compreendendo melhor. We are not dealing with theories Nós não estamos tratando com teorias, or flights of fancy ou voos da fantasia, or a mixture of the two, ou uma mistura de ambos, but with records of observation. mas com elementos e registros de observação. To proclaim one person as an infallible authority Ao proclamar qualquer pessoa como uma autoridade infalível, on a subject unknown to the proclaimer num assunto que seja desconhecido àquele que proclama, is to show fanaticism rather than reason. é indicar fanatismo mais do que razoabilidade ou razão. I would ask my own friends not to do that with me. E eu pediria que os meus próprios amigos não façam isso comigo. It is interesting to notice É interessante notar that the matters on which considerable differences of opinion arise que nos assuntos em que consideráveis diferenças de opinião surjam, are matters which do not bear on life and conduct, não são assuntos que tangenciem a nossa forma de viver ou a nossa conduta. very few people analyze the complexity of what seems to them to be the very simple act of sight. Muito poucas pessoas analisam a complexidade do que parece para elas ser o próprio e simples ato da visão ou de ver. In most acts of vision, there is little real sight, Na maioria dos atos da visão, existe pouca verdadeira visão and a great deal of memory. e uma grande quantidade de memória. What we call sight is a complex, O que nós chamamos de visão é uma complexa, made up of the translation of the impressions just made on the retina compacta tradução das impressões que nós temos reservadas na retina and the memory of the whole of the past impressions made by the same or by similar objects. e da memória de as passadas impressões que nós temos a respeito dos mesmos objetos ou de similares. Only well-trained and experienced seers Somente observadores bem treinados e experimentados will avoid the errors of looking at facts through a veil of their own thought forms. podem evitar os erros que derivam de observar os fatos através do véu das suas próprias formas de pensamento. Generations far into the future, Gerações muito longe no futuro, ourselves in new bodies nós, em novos corpos, will still be extending the limits of the unknown. vamos continuar estendendo os limites do desconhecido. We do not want our limbs to be fettered then Nós não gostaríamos de ver os nossos membros presos neles, by appeals agrilhoados, by appeals to our present researches, pelos apelos de nossas presentes pesquisas, exalted into scriptures, exaltadas como se fossem escrituras, used as walls to bar our onward progress then. usadas como muros que barrarão então o nosso progresso.